Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. E hoje um videozão pós-maratona de Floripa. Tá aqui a medalhona, olha só. Mostrar um pouquinho mais para vocês. Medalha bem bonita. E hoje eu vim aqui para fazer um race recap dessa prova aí. Contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha estratégia. Na verdade, uma baita mudança estratégica aí durante a prova. Falar um pouquinho delas, vou tentar ser o mais breve possível, mas o pessoal tem me perguntado como foi, eu resolvi trazer esse videozão aqui, explicar, contar para vocês o que aconteceu lá, sobre a minha perspectiva, sobre o meu olhar, aquilo que eu senti, certo? Outros corredores devem ter outra visão dessa prova, show? Então se você quer acompanhar isso comigo, fica comigo aí até o final desse videozão, deixa um likezão, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aqui no canal para me ajudar esse canal, fortalecer aí, né? Fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo bacana e mande aí para mais corredores, certo? Então vou rodar a vinheta, aproveita esse tempinho e deixa aquele likezão aí, vamos fortalecer a casa. Bora? Bom, time, vou começar contando então para vocês sobre a prova. Vou começar contando como foi a minha experiência inicial lá, certo? Então já a gente acordou muito cedo, eu e o Mano Nogas e mais uma galera que estavam no hostel. E a gente foi para a largada da prova, a gente estava bem perto, mas antes já teve que atravessar um elevado ali, a Ponte Hercílio Luz. E o vento estava absurdamente forte, isso às 5h10 da manhã. Chegando lá no local da largada, várias tendas tinham sido destelhadas, digamos assim, tinha voado a lona, o pessoal estava segurando, reestruturando tudo. Isso já deixou a gente um pouco apreensivo. Foi feito então o curral de largada, mas o pessoal da organização pediu um tempo para a gente lá, que a prova iria atrasar, porque eles estavam checando o percurso por questões de segurança, provavelmente as placas de marcação de quilometragem, os postos de hidratação com aquele vendaval tinha rolado. Vocês vão ouvir falar muito desse evento aqui, porque realmente foi uma coisa atípica. A gente fez uma live lá com o pessoal do Floripa Road Runners, pessoal do Vidas Corridas, lá o Geraldo e o Maurício, eu e o Nogas, e cara, foi unânime mesmo pra galera de lá. Bom, voltando então, eles pediram esse tempinho, a prova largou às 6h23, com 23 minutos aí de atraso, mas um atraso que foi pertinente para que eles pudessem ver como estava o percurso. Bom, e aí começou toda a mudança de estratégia que eu tinha. Então eu vou falar um pouco para vocês da minha estratégia. Inicialmente eu pensei em dividir a prova em 3 partes de 14 quilômetros, sair rodando ali nas 4h10, 4h12, afinal de contas 4h14 já me daria o sub 3, mas eu pensei de começar um pouquinho mais forte. Na segunda metade, dependendo do que acontecesse, eu poderia rodar ali nos 4h14 ou manter ainda os 4h12, que já estaria ritmado. E nos últimos 14 eu teria uma certa gordura para, de repente, se eu precisasse diminuir o ritmo, estaria tranquilo, tinha acumulado um pouquinho antes. Se desse para manter, muito que bem, daria um baita tempozão sub 3. Bom, depois desse vendaval, as coisas ficaram meio obscuras para mim. Eu acabei fazendo diferente, porque quando a gente passou a ponte, eu já sabia que tinha vento do contra, acabei saindo um pouquinho mais forte, então a estratégia foi, nos primeiros 14 quilômetros, aonde desce para mim rodar um pouco abaixo, eu rodaria para ganhar uma certa gordura, para quando eu tivesse com o vento de frente, que eu sabia que ele ia dar uma castigada, eu não sabia quanto até então, eu pudesse rodar com um pouco mais de conforto sem fazer tanta força. Saí rodando ali então entre 4h05 e 4h06 até 4h08, estava bem tranquilo. Quando a gente virou, passou a ponte com muito vento, fez uma boa parte com o vento nas costas. No retorno ali pelo quilômetro 8 já começou o vento do contra, e aí obviamente o ritmo caiu e eu fui dessa forma aí controlando.
Quando eu cheguei no primeiro terço da prova, eu estava dentro do ritmo, 4:12, entre 4:10 e 4:12 de ritmo médio, o que era muito legal. Porém, ali a gente pegou a pior parte do trecho, passando o túnel que tem lá, a gente rodou mais ou menos uns 7 quilômetros com vento muito forte de frente. Isso é muito forte mesmo, porque na mesma sensação que eu tava, já caiu para 4:25 o meu ritmo. Demorei a achar um pelotão que tivesse no ritmo, quando eu consegui encaixar deu boa. Quando eu fiz o retorno com o vento nas costas, encaixou novamente. E assim eu fui até o quilômetro 28, que passava na largada da prova. Ali eu já estava com o Mano Lucas, que é aqui de Curitiba, e a gente foi de parceria, então gratidão. Tava bem legal, ainda dentro do ritmo 4:12, fazendo essa mesma estratégia, onde precisava fazer muita força, eu acabava deixando rolar, nem que caísse o ritmo, e onde dava para soltar, eu conseguia retomar o ritmo, isso estava muito legal. Quando foi no quilômetro 31, bateu um vento contra de novo, no 32 eu senti, no 33 as minhas pernas desligaram. Por mais que eu fizesse força, eu já não consegui mais voltar no ritmo, e ali eu comecei a girar 4:35, 4:40, e aí foi caindo. Não tinha dor, mas simplesmente eu não conseguia impor mais ritmo, certo? Não parecia fisicamente tão cansado a ponto de não conseguir. Eu sinceramente não sei o que rolou. Vento do contra, fiz o retorno no 35, tentando ainda manter, mas ali eu já sabia, como vocês devem ter visto no vídeo, que não daria o sub 3, e eu só tentei terminar a prova dignamente, e aí eu terminei com 3 horas e 6 minutos e uns quebradinhos, vou deixar aqui para vocês. Mas a prova até ali estava bem constante. Vou deixar aqui para vocês rolando mais ou menos a média, certo? A prova, ela dá uma certa enganada em questão de altimetria, porque ela não é 100% plana. Tem os elevados das pontes, que são relativamente altos, e aí com o vento do contra acaba pegando, tem mais uma ondulação ou outra que a gente passa, e no final das contas ela teve um acúmulo de subida de 198 metros, ou seja, ela tem mais altimetria que Porto Alegre e não tanto menos altimetria talvez que Curitiba, porém ela predominantemente mais plana do que aqui. Mas vai lá, o ritmo médio total ficou em 4:25, isso pelo meu Garmin, né? Então eu estou bem satisfeito, eu não fiquei triste, as condições foram adversas, eu estava bem treinado, certo? Mas tive isso que eu ainda quero descobrir o que aconteceu de ali eu tá me sentindo bem, eu senti energia, mas as minhas pernas simplesmente não iam. Show? Vocês devem estar pensando, o Xardinha não tomou água, o Xardinha não hidratou, não tomou gel. Vamos lá, vou falar sobre isso. Eu tomei água em todos os postos de hidratação, certo? Eu não pulei nenhum deles. Eu tomei a minha dose usual de Energy Quick intercalando, que foi uma coisa que eu fazia nos treinos. Eu levei 6 géis e eu tomei 5. Eu só não tomei o último, que eu já estava chegando e eu achei que não me faria diferença nenhuma nos 4 ou 5 últimos quilômetros, e eu acabei não tomando. Tomei 2 cápsulas de sal também, para repor eletrólitos, né? Repor o sal perdido mesmo no suor, porque apesar do vento não estava extremamente frio, assim, tanto que nos poços de água eu acabava jogando um pouco de água nas costas para manter ali a temperatura do corpo, e assim foi. Bom, usei lá, como vocês devem ter visto, usei a minha bermuda Fly da Bird, que eu sempre utilizo, então não me incomodou nem nada, deu para levar tudo nos bolsos. Usei uma regata da equipe, manguito, e fui de Vaporfly nos pés, com a minha usual meia ASICS Rally Crew, que também é uma meia meio da Mandinga. Eu sempre uso ela nas provas, porque nunca me deu problemas, certo? Então não tinha nada usando assim do contrário. Show, time? Então foi isso que eu usei também aí de vestimenta lá. Anteriormente, você deve estar pensando, poxa, a gente fez isso, fez aquilo, tal. Eu descansei bastante, a gente comeu bem, não comi nada do contrário. Fiz um bom jantar de massas, sem muita gordura, mas com um bom nível de carboidrato ali, de macarrão e tudo mais, proteína. Então, foi bem legal nesse sentido. Não acredito que isso tenha influenciado no meu resultado.
E, bom, e é isso aí. Isso foi o que eu usei, um resumo disso tudo. Não saiu o sub-3, né? Por esses motivos. Eu acho que o principal fator aí talvez tenha sido o vento, realmente, porque como eu disse e falei que iria falar novamente, o vento lá chegou a ter rajadas em cima da ponte de até 60 quilômetros por hora. Então, eu até conversei com outros corredores, quando eu estava correndo ali em cima da ponte, um pé batia no outro na troca de passada, Felas, foi uma coisa impressionante, muito forte o vento, tá? Não foi um ventinho qualquer. E com o vento no peito ali, o ritmo médio do vento estava entre 25 e 30 quilômetros por hora, ou seja, o vento realmente muito forte, sabe? Então, pegou. Não vou ficar reclamando só disso, porque N coisas podem ter acontecido, mas eu acho que um dos principais, né, fatores realmente foi esse tempo lá, essa condição climática atípica, dita até pelos moradores de lá, que realmente estava fora do comum. Foi o famoso vento sul deles lá, que para nós corredores não valeu de nada, para os pescadores dizem que é legal porque traz as tainhas para a costa. Isso foi uma informação que eu tive depois e estou compartilhando com vocês. Show? Mas é isso aí. No fim das contas, eu fiquei satisfeito porque foi a primeira prova que eu pensei em desistir no quilômetro 33, quando eu senti, deu aquele apagão, meu psicológico foi embora e eu me considero com um psicológico bem bom assim para as provas, visto que eu fiz algumas ultras e tudo mais, mas essa prova foi, acho que a primeira prova que eu pensei seriamente em desistir. Não porque não daria o sub-3, simplesmente porque naquele momento eu desliguei, não tinha mais vontade, não conseguia impor força, ritmo, eu demorei muito a retomar, mas como eu já estava lá, a gente tem todo o tempo de preparação, é tempo que você fica fora de casa, é tempo que a sua família se dispõe a ficar sem você por alguns momentos para você poder treinar, e aí de repente chegar lá e pelo menos não entregar a prova, putz, seria uma perda grande. E visto que ainda daria um tempo, putz, bem bacana, né? 3 horas e 6 foi um tempo bem legal, considero bem justo, mesmo não saindo o que eu queria, então achei bem legal conseguir manter esse ritmo, mesmo aí com essa quebra, então a prova foi entregue. Certo, time? Então é isso aí, se você chegou até aqui comigo, se você tem alguma dúvida ainda, ou alguma sugestão do que pode ter acontecido e tudo mais, deixa aqui nos comentários para a gente trocando uma ideia, me conta de repente se você fez essa prova, se você passou por essas intempéries lá, como é que foi a sua experiência, certo? Eu estou contando para vocês a minha, né? E o que eu senti realmente, mas quero dizer para vocês o seguinte, o sonho não acabou, eu não vou desistir desse propósito, ainda vão rolar outras tentativas, eu não sei quando, vou lançar um vídeo falando aí dos meus próximos desafios, próximas provas que eu tenho para fazer, e aí a gente vai trocando uma ideia, show, time? Então não saiu agora, mas vamos continuar acompanhando aqui, eu ainda vou levar vocês comigo rumo ao Sub-3, eu quero fazer isso, eu meio que devo isso a mim e também a vocês que me acompanham aqui, que me dão uma força. Eu recebi muitas mensagens de todo mundo, então eu queria agradecer demais a todo mundo que mandou uma mensagem me dizendo que de alguma forma eu inspiro, que eu motivo e que eu posso estar ajudando a vocês. Saibam que vocês também me ajudam, isso é uma via de mão dupla, então gratidão sempre. Show, time? Então é isso aí. Bom, chega de se estender por aqui, o vídeo ficou maior do que eu queria e do que eu esperava. Gostaria de desejar a todos vocês ótimos treinos, ótimas provas. Aguardo vocês nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto e falou, valeu!